Estava de manhã? Levanta a mão para eu saber. Muitos não estavam, então vou me apresentar, porque tem gente que não me conhece, tem gente que não me reconhece, porque eu mudei muito, e de manhã eu fiz essa piadinha infame que a gente sempre faz, a gente vai mudando com o tempo, só meu pai que parece que não, né? Eu sou filho dessa igreja, eu me sinto em casa aqui, não porque eu sou folgado, mas porque eu sou filho dessa igreja. Eu nasci aqui quase que literalmente, meus pais moravam nesse terreno aqui onde nós estamos, antes desse prédio, e a minha mãe, grávida de mim, saiu daqui para a maternidade. Então, sempre que eu volto aqui é um misto, assim, sabe, de sensações dentro de mim, uma série de lembranças tão especiais e um carinho enorme que eu tenho e uma alegria muito grande de estar aqui mais uma vez com vocês. Meu nome é Paulo, eu sou pastor, um dos pastores de uma igreja lá em São Paulo. Há mais ou menos 10 anos atrás, um amigo, pastor lá de São Paulo, soube que eu estava fazendo seminário. Eu tinha feito comunicação social e estava fazendo seminário de noite, porque sempre quis fazer, gostava de saber um pouco mais e de me aprofundar. E esse pastor soube que eu estava fazendo seminário, sabia que eu tocava violão e cantava. Ele falou: Paulinho, já pensou na possibilidade de você vir para São Paulo, servir comigo aqui numa igreja que eu estou plantando? Ele me fez esse convite. Eu falei: não, nunca tinha pensado na possibilidade, não vou, não quero ir, acho que estou aqui na Betânia, feliz da vida. Mas encurtando essa história, hoje de manhã eu falei, o homem faz planos, um jovem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E hoje, quando eu olho para trás, lembrando do medo que eu tinha quando fui para São Paulo, tive uma conversa com o Vande, na escola de pastores, e ele me alertou, falou de prós e contras, e orou junto comigo. Consultei meu pai, consultei algumas pessoas, e tomei a decisão de ir, mas fui com medo, e pensando o que vai ser nessa cidade sem praia, a cidade de São Paulo, como é que eu vou sobreviver? Mas hoje eu vejo que eu sobrevivi, e mais do que isso, o tempo todo Deus foi fiel e conduziu, e cuidou, e me guardou, e lá nasceram meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos paulistas, nunca imaginei isso, que falam com sotaque de paulista. Hoje de manhã eles estavam aqui, e a minha esposa, que também é bênção de Deus, é sinal da graça de Deus. Quando você vê ela, fica muito claro como Deus é cuidadoso comigo, como Ele tem me cercado e me conduzido. E é assim, quando a gente olha para trás e percebe o que Ele tem feito, e o nosso coração se enche de esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Hoje eu citei isso, e quero citar sempre, porque isso é muito precioso, a gente lembrar disso, essa dinâmica do que Deus faz na nossa vida. E agora de noite eu quero trazer uma reflexão, quero propor uma reflexão que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. O primeiro culto do ano, e uma honra, um privilégio, uma responsabilidade enorme trazer essa reflexão no momento em que somos convidados a refletir na vida da gente, olhar para trás, ajustar aquilo que não está muito legal e seguir em frente, né? Nesse momento do ano, mais do que nunca, a gente é convidado a esse tipo de reflexão. Eu tenho alguns amigos lá em São Paulo, lá na minha igreja, que, quando a gente fala disso, eles dizem assim: bobagem, isso é uma convenção, só porque virou o ano, vai ficar refletindo. Aí eu respondo para ele: vamos deixar de ser chato e aproveitar as oportunidades que a vida, que Deus tem nos dado, para a gente olhar para a vida da gente, e nesse recomeço, nesse novo ano, olhar, quem sabe, um pouquinho para 2019, e falar o que não foi tão legal, o que eu preciso ajustar. Hoje de manhã eu também falei sobre isso, mal comparando, tal qual um carro, que, inclusive o meu, eu preciso levar na revisão, que você leva lá para o cara ver como é que está, como que ele chegou até aqui, em que condições ele está, vamos ajustar o que precisa ser ajustado, para ele seguir em frente, sem parar, no meio da rua. Com a gente também é assim. Que privilégio, que oportunidade bendita, a gente poder encarar de frente
até algumas inconsistências, pontos fracos, erros que nós tivemos, e dizendo: Senhor, eu quero que seja diferente. A gente usa muito essa expressão, ano novo, vida nova, não é? Mas ela não está certa, sabia? Não é ano novo, vida nova, é vida nova. Ah, então sim, é possível um ano novo. Se o ano novo fosse uma pessoa, ele diria: não, pera lá, ano novo, vida nova, não é porque mudou o número que a vida vai ser nova. Você precisa mudar para que o ano, de fato, seja novo. Então, o tema da nossa reflexão hoje é vida nova, ano novo. Porque aí não é só um número mudando, mas é, antes de tudo, eu e você mudando. Mas eu quero começar lendo um texto, e aí depois a gente vai pontuar algumas coisas sobre ele, alguns conselhos de Paulo aos Filipenses, uma cidade importante do Império Romano. E ali existia uma comunidade ali de cristãos, uma igreja que Paulo plantou, e ele escreveu para esse pessoal o seguinte, está lá em Filipenses 4, versículos 12 e 13, se você quiser, você pode acompanhar comigo, se eu não me engano, vai ter ali na tela, para a gente ler na mesma versão em que eu vou ler aqui. E diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante esse texto porque Paulo descreve diferentes cenários ao redor dele. Mas parece que nele, dentro dele, no coração dele, parece não, a gente sabe disso quando a gente olha para a história de Paulo, aconteceu uma mudança que ela é definitiva e que vai acontecendo e se aprofundando e se desenvolvendo à medida que ele caminha com Jesus. E comigo e com você também é assim. A gente pode pensar em mudança a partir de dois aspectos. Um primeiro, quando muda o cenário, mas o viajante continua o mesmo. Já parou para pensar que isso pode acontecer? E esse tipo de mudança, usando aqui um conceito, é a mudança Nutella. Alguém conhece esse conceito? Nutella e raiz? É a mudança superficial, quando muda o cenário, mas o viajante permanece o mesmo. Vocês sabem que eu tenho um amigo que ele diz assim: houve um momento da minha vida que eu queria mudar de vida, eu estava insatisfeito com o que estava acontecendo e decidi me mudar para os Estados Unidos. Pela primeira vez ele foi para os Estados Unidos. E ele conta que lá ele tinha o tempo todo a sensação de déjà vu. Eu já passei por aqui antes, o que é que está acontecendo? E aí caiu uma ficha para ele. Ele falou assim: é porque eu não mudei. Eu mudei o cenário ao meu redor, mas eu não mudei. Sabe, quando a gente muda, às vezes muda as amizades, muda de país, muda de peso, muda de hábitos, mas por dentro não houve uma mudança. Esse é o que eu chamaria de mudança Nutella, quando a gente não encara de fato aquilo que precisa ser mudado. Tem um outro tipo de mudança, que é a mudança raiz. Como que é essa mudança? É quando o viajante muda, mesmo que o cenário permaneça. Vou repetir. Essa mudança é uma mudança de verdade. Quando o viajante muda, é transformado, mesmo que o cenário permaneça o mesmo. E eu lembrei de uma história que tem a ver com isso que a gente está conversando, que aconteceu com um astro do rock mundial, Bon Jovi. Alguém conhece o Bon Jovi? Já ouviu falar do Bon Jovi? Vocês sabem que o Bon Jovi conta que ele chegou uma vez de uma viagem
de uma longa turnê que ele fez, tocando pelo mundo, ele chegou em casa e a esposa dele estava muito amarga, recebeu ele reclamando dele e apontando uma série de defeitos. Você é uma pessoa difícil de conviver, você é uma pessoa ausente, a gente sente a sua falta e você parece que não dá a mínima. E ela ia falando um monte de coisa mal dele. E sabe o que ela começou a fazer, além de criticar? Pegou as malas dela, botou em cima da cama e começou a jogar as roupas dela dentro da mala. Lembra desse tipo de cena? Que tem em filme, novela. Isso aconteceu na vida do Bon Jovi. Então, a esposa dele, enquanto reclamava dele, botava as roupas dentro da mala, como quem diz, estou indo embora, chega. E o Bon Jovi, em silêncio, começa a fazer o mesmo. Ele fala, pegou as malas dele, botou em cima da cama também, começou a botar as roupas dele dentro da mala. A esposa dele, olhando aquilo, falou, ei, por que você está fazendo isso? Sou eu que vou embora. E aí o Bon Jovi rompe o silêncio dele, dizendo o seguinte, se tudo isso que você está falando de mim é verdade, eu não sou maluco de ficar sozinho aqui comigo mesmo. Eu vou embora junto com você. Vocês sabem que a discussão acabou na hora. E dali eles começaram a resolver, de fato, aquela questão. Sabe por quê? Porque o Bon Jovi reconheceu que poderia ser verdade as coisas que a sua esposa estava apontando ali. Ele falou, eu sou essa pessoa mesmo. Eu sou falho, eu sou ausente, sim, eu vivo viajando. E eu aprendo um pouco com isso, que para que haja mudança de verdade em nós, um primeiro passo talvez seja reconhecer falhas, erros, pontos fracos. Vocês sabem que lá em São Paulo, eu sou pastor junto com outros pastores de uma igreja, e me foi feita uma crítica ao longo do ano de 2019. O Marcos Botelho, meu amigo querido, pastor junto comigo lá em São Paulo, volta e meia ele me dizia assim, pai, nem te contei essa, ele me dizia, Paulo, você tem problema com agenda. Você não sabe lidar direito com a sua agenda, a gente não sabe aonde você vai, nós temos uma agenda compartilhada entre os pastores, mas eu não coloco lá tudo que eu deveria colocar para eles saberem quais são meus compromissos, e ao longo do ano ele falou isso várias vezes, e toda vez que ele falava, eu respondia e falava, não é assim, eu não tenho que ficar dando satisfação, não é bem assim, eu não vou botar tudo nessa agenda e tal, sem reconhecer. No final do ano, uma última vez que ele resistiu em me falar, eu falei, cara, você tem razão, em 2020 eu quero que seja diferente, eu quero ser mais responsável no compartilhar dos meus compromissos, me perdoa. E aquilo foi tão bom, reconhecer, e eu tenho certeza que esse foi o primeiro passo para que em 2020 eu mude de verdade por dentro, nesse aspecto e em tantos outros, que eu quero e preciso mudar. Percebe a diferença de mudança Nutella para mudança raiz? A mudança Nutella é superficial. Muda o cenário, mas o viajante continua o mesmo. Nesse caso, não tem ano novo de verdade. As coisas vão permanecer iguais. Tem um outro tipo de mudança, a mudança raiz. É a mudança em que o cenário pode até permanecer o mesmo. Eu não vou viajar, eu vou continuar nesse país, por pior que ele esteja. Mas eu quero olhar para a situação de uma maneira diferente a partir de uma mudança interna. Eu vou continuar com os mesmos amigos que eu tenho. Isso é uma coisa, né, muito comum, a gente se converte, a gente entra para a igreja, e aí não tem mais amigos fora da igreja, mudam as amizades. Talvez seja possível manter as amizades, mas agora tratando elas de uma maneira diferente, a partir de uma mudança interna, que aconteceu e que transforma as coisas de dentro para fora. Percebe isso? Mais um pontinho sobre essa mudança raiz, essa mudança de verdade. Ela não acontece apenas a partir do nosso esforço. Ela precisa de uma ação extraordinária. É milagre, é graça sobre mim e sobre você. A mudança superficial a gente até consegue, a gente tem até a lista de promessas, que eu não tenho nada contra, mas muitas vezes a lista de promessas,
ela não dura 2 meses, porque ela tem a ver com mudanças superficiais. Agora, mudanças internas, forjadas por Deus em nós, às vezes em meio a dificuldades, a cenários complicados, essas mudanças, de fato, elas permanecem e transformam as nossas vidas e as pessoas ao nosso redor. Isso é tão precioso. Essa mudança extraordinária acontece a partir de decisões que a gente toma, de coisas ordinárias que nós dedicamos e apresentamos a Deus, e Ele pega esse ordinário e transforma em extraordinário, transformando as nossas vidas. E aí eu quero pontuar algumas coisas do texto que nós lemos, que mostram para a gente isso. Paulo, num cenário muito complicado, cenário escuro de uma prisão, mas deixando muito claro que ele, o viajante, está transformado. Houve mudança nele, independentemente do cenário ao redor. Então, a gente leu aqui Paulo escrevendo para a comunidade dos filipenses, na cidade de Filipos. E ele escreve para esse pessoal da cadeia. Paulo está preso, como eu falei, não é um cenário legal. Ele escreve para esse pessoal agradecendo por uma oferta que ele recebeu dos filipenses. Uma oferta de dinheiro, de roupas, de cobertor, de comida. O pessoal mandou uma oferta legal para ele. Alguns dizem que daria para ele sobreviver com aquilo, embora dentro da cadeia, mas aquilo ali seria sustento para ele por 1 ano. E ele escreve a carta dizendo: gente, muito obrigado por essa oferta. Muito obrigado, estou muito feliz. Como vocês são queridos, especiais. Não é a primeira vez que vocês me mandam uma oferta tão preciosa. Mas ele segue dizendo além, ele diz assim: eu não quero só agradecer, eu quero contar para vocês uma coisa. Aí ele diz assim: eu aprendi a viver. Eu não estou contente só por causa da oferta, eu estou contente porque eu aprendi a viver. Eu estou feliz porque eu aprendi a viver. Isso é muito forte, isso que Paulo diz. Aprender a viver. Você poderia dizer isso olhando para trás, para 2019, para a tua vida até aqui? Você poderia compartilhar isso com a sua família, dizendo: eu aprendi a viver, sem eles acharem que você está maluco, está sem noção, está mentindo? Aprendi a viver. Isso é muito forte. Mas não para por aí. Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente. Isso é ainda mais especial. Porque aprender a viver, a gente vai aprendendo, mas não é só isso, tem contentamento no viver. Eu fiquei pensando, se eu falasse para a Luísa estivesse aqui do meu lado, eu poderia falar isso na frente dela para vocês, e ela diria: Paulo, você anda reclamando direto, Paulo. Como é que você está dizendo isso, que você aprendeu a viver contente? Como seria, gente, se você falasse isso na frente dos seus familiares, de quem te conhece, convive com você? A pessoa ia falar: epa, mais ou menos, né? Mas não para por aí. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí é, de fato, extraordinário. Chama muito a atenção isso, porque viver contente em determinados momentos. Por exemplo, tem gente que no Natal fica contente. Tem gente que nessa época do ano virou o ano, mudou, vida nova, ano novo, a pessoa fica contente. Tem gente que nas férias fica contente, acho que todos nós. Tem gente que no carnaval fica contente. Tem gente que no dia do salário, no dia de receber o pagamento, entra em depressão. Mas tem gente que fica contente. Agora, contente em toda e qualquer situação é surpreendente. Vale a pena a gente parar para ver. Não, espera lá. O que foi que aconteceu com Paulo? Então, nesse texto que a gente leu, ele diz assim: gente, obrigado pela oferta, mas eu quero aproveitar para compartilhar com vocês que eu não estou contente apenas por causa da oferta. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, mesmo quando não tem oferta, mesmo estando na cadeia. Minha alegria não é só por causa da minha necessidade aqui, que foi mitigada, foi resolvida. Eu fiquei muito feliz com isso.
mas vai além. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Parece utópica essa declaração, você não acha? Eu ouço isso e falo, nossa. Agora eu quero ir com vocês um pouquinho para as situações, porque Paulo fala em toda e qualquer situação, e ele dá alguns exemplos de situações. Ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Humilhado. Humilhado é pior do que passar necessidade. Estar humilhado. Te é familiar essa sensação, essa circunstância de viver humilhado? Você tem precisado engolir humilhações impotentemente de circunstâncias maiores que você, com frequência? Eu tenho certeza que pode ter gente nessa noite aqui que tem convivido com esse tipo de situação. E Paulo diz que aprendeu a viver humilhado, como também ser honrado. E aí a gente fala, honrado, legal. Humilhado é ruim, honrado é bom. Sabia que honrado pode ser pior? Porque aprender a ser honrado, a viver honrado, e não se tornar um arrogante, um indiferente, um boçal, uma pessoa que perde a noção, porque na verdade não sabe ser honrado. A gente não foi feito para isso, para ter poder, para ser glorificado, e muitas vezes a gente tem visto gente se perder ao ser honrado, diante do sucesso. Talvez ser honrado seja algo mais preocupante, mais difícil. E o que o chama a atenção aqui é que Paulo está dizendo que ele aprendeu a conviver com os polos da existência. Porque alguém humilhado pode se tornar alguém amargurado. E alguém honrado pode se tornar arrogante. Quando eu falo polos aqui, polarização, você lembra de algum cenário, de algum ambiente que você tem vivido, com gente amargurada de um lado, gente arrogante do outro? A política no nosso país, como é difícil aprender a viver e a conviver com essa polarização louca que tem acontecido na vida da gente. Às vezes, nos tornando amargurados, às vezes sendo arrogantes. O Paulo diz que ele aprendeu a conviver com isso, sem se perder na amargura, sem se perder na arrogância. Essa oração eu faço com vocês agora aqui à noite. Que seja esse o anseio do nosso coração. Senhor, me ajuda a conviver nesse cenário tão complicado ao meu redor, transformado internamente por Ti, para que eu não seja alguém que vive amargurado, nem alguém que é arrogante diante de pessoas diferentes de mim, que pensam diferente. Paulo diz que ele aprendeu a viver nesse tipo de situação, e ele diz também, já tenho experiência tanto de fartura quanto de fome. Eu acho que fartura nos é mais familiar do que fome. Você já passou fome de verdade? Não a fome da dieta, aquela que dá uma dorzinha de cabeça aqui na nuca, porque eu não estou comendo carboidrato, fome mesmo. Há quem diga que a gente não habita na realidade, a gente vive numa bolha. Eu falo por mim, não por vocês, mas eu não sei o que é fome. Fome para mim é quando atrasa a janta. Isso não é fome. Paulo diz que aprendeu a conviver com esses extremos, contente. Então ele diz assim, no final desse trecho que a gente leu, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, ele está dizendo, aprendi a aguentar de tudo. Esse testemunho de Paulo, ele revela para a gente o seguinte, que mais do que nos fazer feliz na caminhada com Jesus, Deus nos convida à maturidade. Eu acho que Paulo não seria descrito como um homem feliz, mas como alguém que foi transformado internamente e amadureceu na fé, na caminhada com Jesus, no relacionamento com Jesus e com as pessoas, consequentemente.
ao seu redor. Houve uma mudança raiz, interna. E o cenário externo, um cenário muito ruim. Vocês sabem que Paulo vai sair agora da cadeia e vai ser morto, decapitado? Não vai mais mudar o cenário para ele. O cenário vai permanecer o cenário escuro de uma cadeia, mas ele está dizendo, aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, inclusive nessa em que estou. A pergunta que fica para a gente concluir, para a gente terminar, é, como é possível ele dizer isso? Será que isso é verdade mesmo? Se é verdade, como? Qual é o segredo? E aí, eu vou tentar pontuar aqui o segredo, em 3 pontinhos breves, não se preocupe, para a gente terminar. Primeiro ponto, Paulo não perde de vista o seguinte, que o cenário ao redor está submisso à ação de Deus na sua vida. O cenário ao redor está submisso à ação de Deus, Paulo não perde de vista, na minha vida e através da minha vida. Ele diz assim, gente, lá no capítulo 1, ele diz, gente, eu estou preso, algemado, mas quero que vocês saibam que isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Você já ouviu isso tantas vezes. E ele conta, imagine esse cenário, os guardas têm que ficar algemados com Paulo, em turnos de 6 horas. Imagina, Fred, você é algemado com Paulo 6 horas. Eu não sei aqui quem gostaria de ficar 6 horas com ele, ouvindo ele falar. Talvez tem gente que curtiria, a gente não, peraí, é demais. Fato é que ele conta que esses guardas algemados com ele, 6 horas ali, não tinha muita coisa para fazer. É claro, Paulo começa a falar das experiências dele, da transformação interna que aconteceu na vida dele, começa a falar do contentamento dele, embora preso. E sabe o que aqueles jovens guardas começam a perceber? Cara, eu vou sair desse turno aqui, vou para minha casa, mas eu não tenho o contentamento desse homem. Eu quero esse contentamento que Jesus oferece na minha vida. E daqui a pouco os guardas estavam de joelhos chorando, Paulo, ajoelha aqui comigo, faz uma oração por mim. E esses guardas saíam dali e iam compartilhar isso com as suas famílias. Esses guardas eram provavelmente futuros senadores do Império Romano. Então Paulo está percebendo nesse cenário terrível, a partir de uma mudança interna, ele está percebendo o seguinte, o Evangelho está progredindo, de dentro da cadeia, eu estou falando de Jesus para a elite romana. Os futuros líderes romanos estão aqui convivendo comigo, forçados a conviver comigo, ouvindo do amor de Deus. Segundo ponto, tudo o que acontece aqui não é fim, é meio. Esse ponto eu achei tão legal, essa fala. Pai, daria para a gente fazer uma música com isso. Tudo o que acontece aqui não é fim, é meio. Paulo não perde isso de vista, ele tem isso no coração. Ele diz assim no capítulo 1, versículos 21 e 24, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver traz fruto para o meu trabalho, eu já estou na dúvida aqui, eu não sei o que eu escolho. De um lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir para estar com Cristo, que é para mim incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é ainda necessário que eu continue vivo. Alguém que tem essa equação de vida, descobriu o segredo do contentamento. O viver é compartilhar contentamento, é compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, atento e sensível ao que Ele tem feito. O morrer é glória, é eternidade, que começa lá na frente? Não, que já começou. Nós já estamos vivendo a eternidade. Nesse nosso processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, à medida que caminhamos, muitas vezes em sofrimento, em dificuldade, com desafios que julgamos muito maiores do que nós, e o são, só que a gente não está sozinho, a gente tem um Deus que nos transforma de dentro para fora, e que nos permite continuar seguindo, independentemente do cenário, porque é um Deus que caminha pelos cenários mais obscuros, mas conhece o caminho
que chega do outro lado. Invadiu meus dias mais sombrios e fez morada em mim. Essa paz que excede a todo entendimento. O que a gente chamaria de a miséria de Paulo, a tragédia de Paulo, o azar de Paulo, o sofrimento, a injustiça, são essas experiências justamente o poder motriz que vai nos mudando, vai transformando o viajante, mesmo que o cenário permaneça o mesmo, e nos fazendo crescer, depender, conhecer, amadurecer, aprofundar a fé, a ponto de poder dizer, eu aguento de tudo, não porque eu sou muito forte, mas porque eu tenho em mim alguém que é todo-poderoso, alguém que é soberano, alguém que garante um final feliz. Mesmo que 2020 seja um ano em que a gente diga, ixi, continua difícil, não mudou não. E eu não consegui a viagem que eu esperava para ir morar num país onde não haja corrupção. Eu vou ter que continuar aqui. Neste cenário, Deus tem algo especial para a tua vida e mais, Ele quer fazer algo através da tua vida, porque tudo que Ele faz em nós, Ele quer fazer também através de nós. Sabia disso? Tudo que Ele faz em você, não vai parar em você. Ele quer fazer também através de você, na vida de outras pessoas. E o terceiro ponto, para a gente fechar, porque são 8h29. Paulo nos dá um conselho, ele diz assim, troque sua ansiedade por oração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, na qual eu vou me expor. Você fala sozinho? Não precisa responder. Eu vou responder, eu falo sozinho. Tenho vergonha disso, mas eu falo. E sabe quando eu falo sozinho, mais do que nunca? Quando eu tenho alguns embates com Luísa. Quem é casado sabe que isso acontece, não vamos romantizar aqui. Quando a gente discute, briga lá em casa por algum motivo, assim que eu saio da presença dela, às vezes vou pegar o carro, vou dirigir para algum outro lugar, a gente acabou de discutir, eu saio falando sozinho direto. Luísa, uma cultura familiar diferente, ela não entende, eu não consigo fazer ela entender, ela não... Falando sozinho. Se você um dia passar do meu lado no carro e estiver falando sozinho, eu acabei de brigar com a Luísa. Sabe o que Paulo está nos aconselhando nesse texto? Troque sua ansiedade por... Porque esses são, né, os nossos diálogos de ansiedade. A gente faz isso não só depois que brigou com a esposa. A gente faz isso depois que saiu da presença do patrão. A gente faz isso com o funcionário. A gente fala sozinho imaginando o funcionário. Fala sozinho imaginando o patrão. Fala sozinho imaginando o professor que te deu a nota que você não queria. Fala sozinho imaginando o aluno que não assimilou aquilo que você queria que ele assimilasse. As ansiedades que vão tomando a gente e a gente igual doidos falando sozinho. Paulo, nesse conselho, ele está dizendo assim, para de falar sozinho, doido e doida. Fala com Jesus. Apresenta a Deus, o maravilhoso conselheiro, aquele que deve ser o seu primeiro confidente, as tuas ansiedades, os teus anseios, os seus motivos de loucura. Não fala sozinho, não fala com o volante, fala com Deus. Nada contra falar sozinho também, pode. Mas presta atenção, talvez você esteja falando sozinho demais. E tem um Deus que é chamado maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Que paz? Essa que excede a todo entendimento e que muitas vezes não faz sentido, porque o cenário ao redor é louco, é catastrófico. Mas a paz que excede a todo entendimento invade mesmo os nossos dias mais sombrios, e faz morada, e permanece, e nos acompanha. O cenário ao meu redor, ao seu redor, por pior que seja, está submisso à ação de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Tudo que acontece aqui não é fim, é meio. Transforme a sua ansiedade em oração. Pare de falar sozinho. Amém? Eu queria orar, e aí queria pedir para o Vande depois continuar orando. A gente vai fazer uma
oração aqui para terminar. Então, eu começo fazendo essa oração, o Vande vem aqui, termina de orar e a gente canta mais uma música, enfim, aí vocês dizem como é. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos. E considere o convite que a palavra de Deus, através dos conselhos de Paulo, nos faz nessa noite. Não perca de vista o fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os piores cenários ao teu redor. Não perca de vista que tudo o que acontece aqui ainda não é o fim, é meio. E transforme a sua ansiedade em oração. Apresente a Deus os seus pedidos, as suas angústias, as suas ansiedades e também a tua gratidão. E isso nos possibilitará um ano de fato novo, porque nós estamos sendo transformados pelo Deus que habita em nós e nos conduz. Pai, antes que o ano seja de fato novo, transforma as nossas vidas, Senhor. E que um dos sinais dessa transformação, quem sabe, sejam mais diálogos contigo, que a gente pratique mais transformar a nossa ansiedade em oração. E nos ajuda a entender e experimentar a mudança que acontece em nós ao longo da nossa caminhada contigo, internamente, na qual nos parecemos cada vez mais com Jesus, o caráter de Jesus sendo forjado em nós. Uma mudança que nos leva a experimentar coisas que não seríamos capazes de viver e compartilhar se não fosse a tua vida em nós, no nosso interior. Faz assim para que a gente aprenda a viver contente em Jesus, em toda e qualquer situação, e que assim, de dentro para fora, o Senhor nos use para abençoar pessoas e mudar cenários ao nosso redor, de acordo com a tua vontade, assim como Paulo pôde dizer que em meio ao seu sofrimento viu o progresso do Evangelho pelo seu testemunho e contato com as pessoas que Deus colocou ao seu redor. O Senhor tem colocado pessoas ao nosso redor. Ajuda a gente a olhar para elas, Senhor, com esse olhar. Que seja essa a nossa bênção em 2020, uma experiência mais evidente e impactante com o Senhor, agindo nas nossas vidas, trazendo novidade e nos transformando de dentro para fora, para que a nossa vida seja renovada, e assim, o nosso ano, um ano novo, abençoado por Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.